Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, tudo bom? Que Jesus esteja com vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos falar mais um pouco aí, conversar sobre as coisas de Deus. O meu vídeo, eu faço vídeo para isso, tá? Eu não ganho dinheiro com ele, meu canal não é monetizado, eu não sei se o dia vai ser, e se for também, eu prefiro que eu nem ganhe dinheiro, porque o meu vídeo eu passo de graça as instruções de Deus e não cobro. Se eu quiser ganhar alguma coisa, eu monto um vídeo secundário, né? Mas esse daqui que eu falo da palavra de Deus, eu não quero ganhar nada com ele não. Então vamos lá, hoje vamos falar o assunto perdão, tá? Que Jesus abençoe, que Deus nos abençoe, né? Nos dê direção para poder falar desse assunto, porque é um assunto que às vezes é muito forte, né? E que Deus nos proteja com as armaduras espirituais para a gente falar desse assunto. Então vamos lá, sem muitas delongas. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu noto na sociedade, não em todas as pessoas, é lógico, claro que não, né? Pessoas têm muita dificuldade de perdoar. E aí as pessoas falam, irmão, mas é fácil você falar, você não teve uma pessoa assassinada, você não teve uma filha estuprada, você não teve isso. Eu entendo, irmãos, eu entendo isso daí, eu sei, e eu nunca tive mesmo, e eu não sei como eu reagiria numa situação dessa. Poderia ser que, lógico que na hora do acontecido eu não vou perdoar, porque tá fresco o negócio. Eu sou um ser humano, um ser emocional, eu tenho emoções, entendeu? Eu vou ver um ente querido meu acontecer barbaridade com ele, e o cara que fez, ou a pessoa que fez, eu vou perdoar de cara. Isso é mentira, eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque eu sou ser humano. Jesus é Jesus, ele é perfeito, Deus é Deus. Nós não, nós ainda estamos no corpo conduzido, habitando no corpo de carne, sujeito a falhas. Entendeu? Então, se acontecer comigo, provavelmente na hora eu não vou perdoar mesmo, mas depois, avaliando como cristão, e se eu tiver o Espírito Santo, eu vou conseguir. Teve um rapaz aí que, não sei o que aconteceu com a família dele, não sei se foi filha ou filho, um japonês, ele até acho que virou político hoje, né? Ele se meteu vou te falar, viu, na sujeira. Mas ele perdoou o cara que matou o filho dele, ou estuprou a filha, não sei, não lembro, me matou. Aí ele foi lá e pediu perdão. Não, pediu perdão não, falou que perdoava o cara pelo ato dele. Porque o cara já tá pagando, entendeu? E não é errado você querer que a pessoa que faça o ato contra um familiar seu ou contra você, que ele pague pelo aquilo que ele fez. Querer que ele pague é uma coisa, você perdoar é outra. Às vezes ele já foi preso ou está pagando a pena de alguma forma, você vai lá e pede perdão, e tira o rancor de dentro de você, que isso vai fazer mal para você mesmo, entendeu? Às vezes quando eu trabalhava no Brás, aí o que acontecia? Eu via nos olhos, as pessoas só viam com a cara de mal, rapaz, com a cara de ódio. Tá, tudo bem que nem toda pessoa que vive de cara fechada ela é ruim. Às vezes ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, é por causa das lutas da vida, ou porque ela não quer sorrir para todo mundo, porque tem muitos falsos, porque a gente sorri para todo mundo, né? Aí a pessoa pensa que a gente é trouxa, então ela se aproveita da gente. Então muitas pessoas ficam de cara fechada por isso também. Mas tinha pessoa que eu percebia que era pessoa ruim mesmo, de duro coração, sabe? Ruim, sabe? Que cara, é energia ruim, pessoa que não perdoa mesmo e que, sabe? A pessoa, quando ela faz esses atos aí, ela se condena a si própria, entendeu? Ela mesmo se autocondena, não é Deus que condena. A pessoa que não quer se livrar disso aí é difícil, não estou falando que é fácil, mas se você entregou a vida para Jesus e tem o Espírito Santo, não é impossível não de você perdoar as pessoas, viu? Não estou falando na hora do acontecido, mas depois. Tem pessoas que não perdoam coisa simples, irmãos, coisa simples. Ó, teve uma vez um cara lá onde eu trabalhava, no Terminal Cachoeirinha, ele tentou me prejudicar, falou que tinha costa quente, que ia me derrubar do meu carro, que ia fazer você mandar embora, sendo que eu não fiz nada pra ele, ele estava injuriado, não sei. Até comentei com o irmão meu lá, falei assim, deve estar possesso esse cara aí. Porque eu tentei argumentar com ele, falar, peraí, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar, se entender. Ele, que não tem conversa, é um fato que ele viu lá e ele não gostou, não, nem vou citar o fato aqui. Aí ele pegou raiva de mim, porque eu nem tinha culpa de nada, cara. Né? O ônibus dele eu limpava direitinho, fazia tudo, deixava o brinco, ele mesmo me elogiou às vezes. Pô, você é o único que limpa direitinho o ônibus e tal, os outros não faz que nem você faz e tal.
E aí depois ele veio arrumar encrenca comigo, né? Aí falou que ia fazer você mandar de embora, que ele conhecia os caras da SP Trans, que conhecia não sei quem. Eu falei, ó, tá bom, você não quer conversar? Ó, a Socican é ali, a SP Trans é ali. Você quer ir lá falar mal de mim? Você vai. Se, você sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, sabe por quê? O meu Deus é muito forte. E eu, as minhas atitudes diz por mim mesmo. Do tempo que eu comecei a trabalhar aqui, todo mundo já me conhece, tá? Eu tenho os supervisores aqui, eu tenho todo mundo aí que vê a minha conduta. Então, não vai acontecer nada. E o meu Deus que eu sirvo, o meu Pai que está no céu é muito forte. E você está fazendo coisa errada, meu irmão. Você está querendo me prejudicar sem eu ter feito nada para você. Então, ali a SP Trans, vai lá, ó, você quer ver que não vai acontecer nada comigo? Não é porque eu sou o bababã, não, eu não vou, nem vou buscar ninguém para me defender. Eu até comentei com o pessoal do SP Trans que eu tinha amizade lá que ele fez, mas não para ninguém me proteger. Eu comentei e falei, ó, cara, eu tô aqui, trabalho direitinho, né? O cara tá com graça aí, né? Aí ele foi lá mesmo, tentar me derrubar e não aconteceu nada. Entendeu? Aí ele veio me pedir perdão, eu falei, não, irmão, eu te perdoo. Irmão não, porque ele não é irmão em Cristo, né? Irmão é uma maneira de dizer que a gente fala, né? Não, eu te perdoo, não guardo rancor não, mas não faça isso mais com ninguém, cara, isso é errado. Se você tem consciência que errou, para de fazer isso. Só que ele foi falso. Tanto é que outro dia eu vi ele na calçada, eu fui cumprimentando, ele fingiu que não me viu, atravessou do outro lado. Entendeu? E outra, teve outro fato, que ele foi lá e virou a marmita do cobrador no chão. Tem um cara desse que se arrependeu? Tá vendo? Entendeu? Então eu acho assim, ó. Eu perdoei ele de todo o coração, não guardo o rancor dele. E outros que já me prejudicaram de outras formas, e eu perdoei. Pessoas que falaram mal de mim, que tentaram me prejudicar, eu perdoei. Eu não convivo com a pessoa. É isso que as pessoas confundem. O fato de você perdoar não quer dizer, irmãos, que você tem que conviver com as pessoas que te prejudicaram. Entendeu? Que você tem que voltar a confiar. Você fica com o olho aberto, o olho meio assim, não é o olho aberto e o olho fechado, que também se fechar um você não enxerga, né? Mas assim, você fica atento. Isso que eu quero dizer, com aquela pessoa, porque você já viu que não dá para confiar plenamente nela, entendeu? Então você já fica ligeiro, mas você perdoa, esquece, não guarda mágoa, entendeu? Não tem lugar para mágoa no meu coração de ninguém. Mesmo as pessoas que me ofendem, falam coisas minhas que não são verdadeiras, ou me dá rótulo de nome que eu não sou, cara, eu não guardo mágoa não. E eu entendo as pessoas, sabe por quê, irmãos? Que é assim, eu aprendi. Tem pessoas que são muito sofridas na vida. Elas passam por dificuldades e ali ela está sofrendo. Então, às vezes ela reage porque ela está sofrendo. Não que justifica. Porque eu também tenho... As pessoas se vitimizam. Eu sei que tem pessoas que são vitimistas, fica se vitimizando. É que nem pessoas assim, ó. Por exemplo, eu roubo porque eu moro em favela. Conversa, meu. Eu morava em 2 cômodos, zoado, em barraco. Eu tava até água de esgoto às vezes na minha casa. E eu nunca fui roubar. Eu nunca fui... É mentira. Isso daí é conversa. Isso aí é papo de sem vergonha que não quer se consertar. Certo? Aí a pessoa não gosta que eu falo assim. É verdade mesmo. Certo? Você não quer se consertar, não usa justificativa. Certo? Eu já fiz coisa errada lá atrás e mudei a minha vida. Tá? E nunca usei de argumento que eu faço certas coisas por causa disso, por causa daquilo. Eu faço porque eu errei. Certo? Eu errei e pronto. Eu estava errado. Certo? Fica aí arrumando justificativa para se justificar dos seus erros. Até vergonha. Entendeu? Aí fala assim, como que eu posso falar? Eu fiz isso porque, como que é? Eu descontei em você porque eu tô com problema na minha casa. Tudo bem, cara, eu entendo, mas não justifica você descontar em mim. Você fez isso porque você não se controlou as suas emoções, entendeu? Eu não desconto nada em ninguém. E se eu fizer isso, às vezes pode acontecer, não posso falar dessa água, não beberei, que eu também sou um ser emocional. Eu tenho emoções, tem dia que eu posso estar no diabão, o pessoal fala uma besteira pra mim, eu dou uma resposta atravessada e falo, meu, vá se catar, entendeu? Aí eu tô errado, aí eu chego lá, perdão, me desculpa, né? Eu reconheço que eu errei, né? Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, irmãos. E quem me conhece sabe disso. Uma vez eu tava discutindo sobre, no trabalho lá na Cachoeirinha, que lá tinha muitos pastores, né? E tinha uns que não eram pastores, tinha um colega meu que era budista, né? Mas eu respeitava ele. Aí ele tem o direito de acreditar no que ele quer. Eu posso não compartilhar do que ele acredita, mas eu tenho que respeitar ele como ser humano e a opinião dele. Só que aí a gente começou a entrar numa conversa lá e era um debate bom lá, né? Mas não era um debate de você ficar igual esses líderes religiosos, ficar debatendo. Eu tô certo, você tá errado, isso aí é contenda.
Aí a gente, o servo de Deus não convém contender, eu saí fora. E já aconteceu lá no ambiente da cachoeirinha, de o pastor querer contender comigo, aí eu, quer saber, ó, eu vou sair fora, né, porque eu tava falando para uma pessoa das palavras lá, ele se intrometeu e falou que não era nada daquilo, aí eu falei, ó, pastor, eu tô falando aqui, eu não vou lá na sua igreja e me intrometer lá na sua pregação, vou, então com licença, aí começou o debate. Aí quando eu vi que ele estava colorado e as pessoas já estavam olhando meio desconfiada, né? E aí um começou a sair da reunião ali que a gente estava fazendo e outro começou a sair. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou sair fora daqui, que não é para, palavra não é para contender não, a palavra é para ser pregada para levar a salvação, desfazer dos enganos, né? Então se você tem sua visão, eu tenho a minha, que Deus te abençoe, esclareça a sua mente e tchau. Aí peguei e saí fora, né? Quando eu vejo que está contendo, eu saio fora. Aí essa discussão eu estava discutindo com um colega meu, né? E aí, irmãos, eu estava certo na discussão, biblicamente estava certo, eu sabia o que eu estava falando. Só que aí eu me exaltei e falei, tal, e comecei a desprezar o que ele falava, né? Aí eu saí da discussão, acabou a discussão, comecei a andar aqui, aí Deus falou dentro de mim, do meu coração, falou, Fernando, aí eu igual os profetas, falei na minha mente com Deus, não falei com voz assim pra ninguém, eu tava no ambiente que tinha muita gente, era terminal, né, eu não ia ficar falando, eu ia falar que eu era louco falando sozinho. Aí eu peguei e falei, eis-me aqui, senhor. Aí ele vai lá e peça perdão pro rapaz lá. Não, senhor, mas eu tô certo, eu tava defendendo a sua palavra. Aí ele falou, não importa, eu sei que você estava certo, mas você se assoberbou, você agiu com arrogância, você não é melhor que ninguém, vai lá e peça perdão. Deus me repreendeu, irmãos. Aí eu fui lá e eu falei, ô fulano, você me perdoa? Eu me exaltei, me achei, ele, não, Fernando, eu sou um amigo, para, deixa de, não, tem que te pedir perdão, eu errei, mesmo que eu esteja com a minha convicção, acho que eu esteja certo, mas mesmo assim, a forma que eu falei com você foi errada, né? Eu não sou melhor que você, não sou mais entendido que você, peço desculpa aí se eu te ofendi. Ele, não, tá desculpado, porque tem que ter humildade, a gente tem que reconhecer quando erra, entendeu? Então, irmãos, o que eu tô querendo dizer? Eu perdoo as pessoas, entendeu? E eu perdoo pelo mal que elas me fazem. Só que eu nunca passei por coisas dessa daí, né? De ninguém matar um ente querido meu ou fazer essas atrocidades aí. Nunca passei. Eu não sei como eu reagiria se eu passasse. Só que eu sei que a palavra manda perdoar até seus inimigos. Jesus falou, tá na Bíblia isso daí, entendeu? Então a gente tem que perdoar. Quando eu falo essas coisas, entendam, irmãos. Vamos supor que aconteça uma coisa e eu não perdoe a pessoa. Eu estou falando para vocês o que o Senhor manda cada um de nós fazer. Eu não estou falando, pode ser que eu nem faça, entendeu? Pode ser que alguma pessoa faça uma coisa terrível comigo e eu nunca perdoe ela, entendeu? Eu estou passando o que a Bíblia nos ensina a fazer, cada um de nós. O que você vai aceitar para fazer na sua vida da Bíblia ou não é assunto seu. Eu estou falando que Deus fala que a gente deve fazer como cristão. É isso que eu estou falando. Eu posso perdoar uma pessoa que venha fazer maldade para mim? Um dia posso, porque eu sou cristão e a palavra nos ensina que a gente tem que perdoar assim como o Pai nos perdoou. Se você quer ser perdoado dos seus pecados, porque a gente também já errou, eu também já, não diretamente, não é, como que eu falo assim, propositadamente, mas não querendo prejudicar, eu acabei já prejudicando algumas pessoas, não muita gente, mas algumas pessoas. E eu reconheci que eu prejudiquei as pessoas, certo? Então eu pequei. Se eu pequei, como que eu quero que Deus me perdoe se eu não perdoo o pecado do outro? Entendeu? A Bíblia fala, perdoai como Deus lhe perdoou. Porque se quer ser perdoado pelo Pai que está no céu, tem que perdoar o outro. Porque como você vai querer que Deus te perdoe dos seus pecados se você não perdoa o outro? Perdoar não é conviver junto o tempo todo, entendeu? Perdoar é você pôr no esquecimento e não guardar rancor. Quando a pessoa passar por você te cumprimentar, beleza, tal, esquece o que ela fez. É difícil. Não é que você vai esquecer e não vai se lembrar mais do ato que ela fez de ruim para você. Mas você não vai guardar mais rancor, mais mágoa dela, entendeu? Ela segue o caminho dela, você segue o seu e não deseja o mal para ela. É isso que é perdoar, entendeu? E só consegue isso quem tem o Espírito Santo.
Quem não tem não consegue. Ou quem é novo convertido também não consegue. Agora uma pessoa que tem 5 anos de convertido, ela tem por obrigação se perdoar. Está na Bíblia. Entendeu? Seja eu ou seja vocês. Certo? Não importa se sou eu ou sou vocês. Só que o que eu estou dizendo é que é lógico que no começo da situação, do acontecido, a gente não vai perdoar mesmo na hora. A gente vai querer que a pessoa pague. Entendeu? É normal isso. Entendeu? Mas quando o tempo passa, você fica pensando, ó, eu tenho que perdoar, Jesus está lá para perdoar, então você tem que agir como cristão. Ser coerente com a fé que você diz professar. Professar a sua fé. Ser coerente com ela. Muitos não são coerentes com a fé que professa. Fala uma coisa e faz outra. Entendeu? Vai nas igrejas aí, depois sai das igrejas e fica fazendo várias barbaridades aí. Só se veste de santo. Tem gente que é até malicioso. Usa o nome de cristão, porque está na moda, está conveniente. É conveniente você falar que é cristão. Aí vai na igreja, se põe de santo para depois fazer Tem muitos pastores que é assim, viu? Aí quando sai da igreja, fica aí traindo a mulher, fazendo... Não estou julgando, certo? Que isso não é da minha conta. Eu estou falando que tem gente que é assim, certo? Se ele faz ou não, ele vai se entender com Deus, não é comigo. Porque eu também posso cair num desses pecados e aí eu vou ter que dar conta a Deus pelo meu erro, certo? O que eu estou falando é que tem pessoas assim, não estou julgando, certo? Eu entendo o que eu estou falando, mas tem, certo? Aí vai na igreja, é pastor e depois fica traindo os outros, fustigando com a vida dos outros, trai a sua mulher, entendeu? Então o que adianta? Então tem gente que é maliciosa, ele já vai lá, vira pastor, só para fazer as coisas erradas, e quando ele está na igreja ou na frente dos irmãos, ele tem uma postura de santo. Aí, por escondido, ele faz um monte de balbúrdia, entendeu? Então, o que adianta, certo? Então, tem pessoas que é assim, certo? Então, eu sou quem eu sou, eu mostro a minha imagem aqui, eu não fico fazendo pose de santo, eu vou na igreja, que nem o fariseu, que é o publicano e o religioso lá. Religioso batia no peito, eu vou ao templo todos os dias, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu faço isso, eu faço aquilo para o Senhor, dou graça para o Senhor porque dou o dízimo de tudo que ganho, vou no templo, não sou como roubador, como esse publicano. Aí, acusação vem de quem? Do diabo, o diabo é o pai da acusação. Não sou como esse publicano roubador, apontou para o publicano. Aí o publicano, não ousando levantar os olhos ao céu, disse: tem misericórdia de mim, Senhor, pobre, miserável pecador. E Jesus disse: quem saiu justificado? O religioso ou o publicano? Digo-lhe que foi o publicano. Porque quem se exalta, fala: eu fui dou dízimo, eu vou ao templo, eu faço isso, eu faço aquilo, será humilhado. E quem se humilha aos pés do Senhor será exaltado. Entendeu? Quando você se prostra, fala: Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou pecador, sou falho. Eu reconheço o meu pecado, me ajuda a vencê-los. Use do seu Santo Espírito, entra em mim, mude a minha vida, transforme a minha vida, faça de mim uma pessoa melhor, um cristão melhor, um ser humano melhor. Peço carecidamente em nome de Jesus, Senhor meu Deus, me ajude, me justifique pelo nome do Senhor Jesus, porque eu pequei, sou falho, fui fraco, fui covarde. Né? Não é que você está se humilhando, se rebaixando a outro ser humano, não é isso, você está se humilhando aos pés do Senhor. Isso daí tá na Bíblia, que você tem que fazer assim. Aí o pessoal fala que imagina, não tem nada. Quem fala isso daí são os espíritas. Imagina que, meu, cara, eu vou te falar, as pessoas se enganam fácil, viu? Outro dia eu tava vendo a novela do Apocalipse, né? Porque eu tenho aquele aparelho que capta canal, né, irmãos? Aí eu tava vendo a novela, falava, o anticristo pegou e falou assim, né? Ai, como esses seres humanos se vendem barato. Olha, e é assim mesmo. Porque os cristãos estão vendendo seus princípios morais e bíblicos para não perder emprego. Tem cristão que é covarde, mano. A Bíblia fala, não sei se é em Filipenses que tá isso, que fala que Deus não deu espírito de temor, mas sim de coragem, de ousadia. Entendeu? De moderação, sim, você tem que ser, porque Jesus fala do equilíbrio, tem que ter moderação. Moderação não quer dizer que você tem que ficar calado o tempo todo, ser covarde, não é nada disso, certo? Você tem que ser um cristão ousado, você não pode se render à mentira, você não pode se render à manipulação, você não pode, com medo de perder emprego, com medo de... o cristão verdadeiro, tenha-se a isso. Quando ele é um cristão verdadeiro, diz a palavra que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você é um cristão ousado, você não tem medo mais de pregar a palavra. Que nem falava para o discípulo, não quero que fale em nome de Jesus aqui, mais provém obedecer, Pedro respondeu, né? Mais provém obedecer a Deus do que o homem.
então eu vou pregar assim. Ah, então eu vou pôr você no cárcere. Aí prenderam os discípulos. Mas depois o anjo foi lá e soltou, né? E quer dizer, você não tem que ter medo. Paulo pregou na prisão, ele foi preso por pregar o evangelho. Certo? O cristão, ele vai sofrer nesse mundo. No mundo, Jesus falou, tereis aflição, ter de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A promessa para o cristão, que eu não falei no outro vídeo, para a igreja, são promessas celestiais. Não que você não possa ser abençoado nessa terra. Tem bênção terrena? Tem. Mas as promessas de riqueza material, terra que mana leite e mel, foi dada para o povo terreno, para os judeus, lá atrás. Aí pega e traz essas promessas para hoje. Não é, a igreja é promessa celestial. Até Abraão teve promessa que ele morreu sem herdar. Josué não entrou na terra prometida, que Deus tinha prometido. Ou Josué não, o Moisés, quem entrou foi Josué e Caleb. Mas Moisés, que Deus tinha prometido para ele a terra prometida. Aí ele falou, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, quem vai entrar Josué e Caleb. Entendeu? Então teve promessas que eles não alcançaram de Deus. Alcançaram só lá na eternidade. Então a mesma coisa acontece aqui. Tem coisas que a bênção de Deus que a gente não vai alcançar aqui nessa terra. A gente vai alcançar só lá na eternidade. E outras nós vamos alcançar aqui. Se tiver de acordo com a vontade de Deus, você pode pedir. Se tiver de acordo com a vontade dele, ele vai te dar. Se não tiver, ele não vai te dar. Tem coisa que Deus te dá de tanto você insistir, mas vai ser por sua ruína. Deus, ele vê lá na frente. Então tem coisa que eu já pedi para Deus que Deus não me deu até hoje, irmãos. Eu me conformei. E quando for para ele me dar, ele vai me dar. Já teve pessoas que eu achava que Deus tinha colocado na minha vida, mulheres, para ser minha companheira, que eu achava que era ela, e não era, Deus tirou. Aí eu falei, vou fazer o quê? Eu queria uma companheira, mas Deus tirou, ou então ele fala, não é a hora, ainda não é a hora, espere o meu tempo. Tudo eu ando guiado pelo Espírito, não é pela minha vontade própria. Se Deus está falando que não é a hora, eu tenho que esperar, Se Deus está falando que não é aquela, eu tenho que esperar a outra. E se Deus está falando para mim ficar sozinho, também é para mim ficar sozinho. Quem é chamado, quem tem o chamado, que é assim, entendam, irmão. Tem pessoas que é chamado, deixa eu dar uma clareada aqui um pouco. Peraí. Tem pessoas, irmão, que é chamado só para salvação, certo? Aí você vai ser uma pessoa boa, vai fazer umas bondades aqui e ali, certo? Só para ser salvo. Tem outras pessoas que é chamado para missões, entendeu? Eu fui chamado por Deus e eu não ia fazer igual o profeta Jonas fez, cara. Que Deus falou, vai em Nínive e prega lá para aquele povo. Jonas não quis, desobedeceu. O que aconteceu com Jonas? Foi engolido pela uma baleia, né? Aconteceu tudo aquilo lá. Depois ele teve que ir pregar. Porque quem é escolhido por Deus, não adianta você fugir. Deus já te carimbou com o Espírito Santo. Ele te falou, você foi chamado para missão. Então você vai para a linha de frente. Se eu fugir, Deus vai me repreender e vai me chamar atenção e vai deixar as consequências da minha desobediência vir. Então, embora ninguém confie em mim, ninguém acredita que eu tenho chamado, porque a pessoa só acredita nela. Eu sou ungido, eu sou ungido, que eu fiz o curso de teologia, eu prego na igreja, então Deus me usa. Quem é você? Você nem frequenta igreja, Deus vai usar. Lembre-se que Deus usou uma jumenta para falar com o Balaão. Lembre-se que Deus usa o que Ele quer, Ele usa novela para falar com a gente, Ele usa a própria palavra, que é onde Ele mais fala é na palavra. Hoje, é o principal, é a maneira que Deus mais fala é na Bíblia. Mas Ele usa, às vezes, a Bíblia em áudio, Ele usa... Ele usa a internet, que foi criada para propósitos malignos, tá? Porque quem estuda a Bíblia conhece e sabe que a internet foi criada para propósito maligno. Só que Deus transforma o mal em bem. José do Egito, ele foi preso. Deus não transformou o mal dele em governador, não fez dele governador. É a mesma coisa. Deus pega a internet e transforma ela para os servos de Deus, os filhos de Deus, usar para pregar o evangelho, para o bem, entendeu? Então a gente usa dessa ferramenta, mas a gente sabe qual fim que ela vai ter e para que ela foi desenvolvida. Os homens criaram ela, tá? Não estou falando que você não pode usar ela para o bem, pode usar, mas aí é da sua inteligência. O que você busca nas redes sociais? Em vez de você buscar coisas boas, não só tem hora que você vai lá, busca ouvir a Bíblia em áudio, ou busca estudar a palavra com quem ministra estudo na internet.
Mas tem hora que você vai buscar sobre outros conhecimentos, sobre a humanidade. Você vai estudar sobre a origem da Coca-Cola, você vai estudar sobre ciências contábeis, você vai estudar sobre como lidar com pessoas, você vai estudar, por exemplo, como surgiu o cristianismo, você vai estudar como história do mundo, história da humanidade, você vai estudar porque o ser humano é do jeito que é. Alguma coisa você vai estudar de útil sobre a própria tecnologia. Eu estudo sobre tecnologia, apesar de eu saber para que ela foi criada, mas para me defender. Eu uso o sistema como o próprio sistema. Você não pode escapar do sistema. O sistema já está aí montado. O sistema do... Estou falando de perdão, mas isso aqui é só uma palhinha, tá? O sistema está montado para poder dominar o mundo, certo? Do anticristo. Ele já montou o sistema maligno. Por isso que Deus fala, o mundo jaz do maligno. O mundo como que é? Quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, não, o amor de Deus não está nele. Não quer dizer que você não pode fazer nada nesse mundo, não é isso. Ele fala, quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, as coisas do mal, as coisas malignas, as coisas injustas, as coisas mentirosas, as coisas enganosas. Você vai na Bíblia para desprender do engano que te criaram a vida toda na sua mente. Entendeu? É isso que está falando ali. Não é que você não possa fazer nada dessa vida aqui. Entendeu? Você vai se entrar no casulo e só estudar a Bíblia o tempo todo. Você não vai se divertir. Você não vai dar atenção para sua esposa ou para o seu esposo. Você só vai viver de Bíblia o tempo todo. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando que você não deixar nada te dominar a ponto de você esquecer de ler a Bíblia para ter conhecimento e saber a verdade. Certo? A ponto de você não ter comunhão com Deus, certo? Você encher de coisas, de afazeres, a ponto de você não ter tempo de estudar a palavra. É isso que Deus está falando. Não deixar nada te dominar, certo? Nada me domina, cara, mais. Nada depois que eu fui para a Bíblia. Eu estudo a Bíblia, que é a minha missão. Eu tenho que estudar para pregar. Qual que eu vou pregar sem estudar? Entendeu? Eu tenho que ter conhecimento de causa. Tudo na sua vida, qualquer assunto que você vai discutir... Se você for falar de política, você tem que ter conhecimento de causa. Você vai repetir que nem papagaio o que os outros falam na rua. Você nem sabe, nem foi estudar aquilo, já está repetindo. O político X é isso, que o político X... Você estudou? Você foi? Você acompanhou debates? Você foi? É fácil, as pessoas só repetem como papagaio o que os outros falam. Vai estudar sobre o assunto, entendeu? Vai saber a manipulação do mundo, das pessoas, estudar sobre o que é manipulação e o que é enganação, entendeu? Para você ter conhecimento de causa. Por isso que a Bíblia fala, ficar calado. Você vai falar o que você não conhece, você quer discutir assunto que você não conhece. Então é melhor você ficar, aprenda primeiro para depois falar. Entendeu? É isso, né? Então voltando para o perdão, né? Perdão é essencial a gente perdoar, irmãos, entendeu? Porque eu perdoo muita gente que fala bobagem a meu respeito. Às vezes eu dou minha opinião, minha réplica, falo que eu não concordo, falo que o pessoal está falando bobagem, mas não que eu não perdoo eles. Eu perdoo, eu sei, ser humano é falho, cara, não adianta. Agora, o que eu não perdoo, que até Jesus foi duro com os religiosos. Esses eu não perdoo, esses que ficam distorcendo. Não é pessoas que falam coisas por falta de conhecimento ou que elas estão enganadas. Aí esses eu perdoo. O que eu não perdoo, não é que eu não perdoo. Desculpa eu corrigir aqui, eu perdoo eles, lógico, porque a gente tem que perdoar até nos inimigos. Não é que eu não perdoo, como que eu posso colocar para vocês entenderem? É que eu não pego leve com eles, entendeu? Perdoar eu perdoo, porque mesmo que eles vão pro lago de fogo, se eles não se arrepender, que Deus mande eles para lá, mas eu não tenho nada contra eles, eu perdoo eles, só que eu não creio no que eles falam, porque são falsos profetas, entendeu? Mas eu tô falando de não pegar leve, por quê? Jesus não pegou leve. Eu vou fazer o Evangelho de Lucas para vocês outro dia, para vocês verem que eu não estou falando besteira. Jesus chamou os religiosos de filhos do diabo, os fariseus. Entendeu? Tem muitos filhos do diabo religiosos hoje aí, certo? E querem satisfazer a vontade de seu pai, entendeu? Por quê? Porque eles ficam botando regra de homem para os outros, ficam distorcendo a palavra de Deus para enganar, comer as gorduras das ovelhas, entendeu? Então, ele falou ainda para os religiosos assim, ele e João Batista: raça de víboras, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Jesus falou palavras duras, não, Jesus só falou palavra mansa,
Jesus foi manso com os pecadores, que queria se arrepender dos seus pecados. Mas com esses fraudulentos, Jesus pegou pesado, cara. Jesus virou a mesa lá, derrubou tudo. Então fazendo a casa de meu pai, que na época tinha o templo, quando Jesus veio. Então, a casa de meu pai, e o templo era a casa de Deus. Era onde Deus habitava, naquele templo, no templo da lei. Aí Jesus pegou e derrubou tudo. Depois ele falou para a mulher samaritana. Aí falou para os discípulos, mestre, olha que templo bonito. Aí ele falou, ó, tem a dizer que não vai sobrar pedra sobre isso daí. Certo? E depois ele foi para a mulher samaritana. Aí a mulher falou, vocês dizem, vocês judeus, né, que o lugar de se adorar é em Jerusalém, que é o templo de Jerusalém que tinha lá, né? E nós dizemos que é no monte, entendeu? Aí Jesus disse, mulher, credes, em verdade te digo, credes que a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais nesse monte, nem em Jerusalém. Não tem mais lugar físico para você adorar. O lugar de se adorar é em todo lugar. Eu oro na minha mente com Deus, conversando com Deus na minha mente às vezes. Entendeu? Em qualquer lugar. Aonde você estiver, você está adorando a Deus. Entendeu? Você pode se reunir onde está 2 ou 3 para estudar a Bíblia, para louvar, para cantar louvor. Não tem mais um lugar fixo, né? Você pode estar dentro de uma denominação, como não. Não importa o lugar que você está. O que importa é espírito e verdade. Antigamente, ainda vou fazer um vídeo disso também, as pessoas adoravam a Deus, os hebreus, porque ali, ó, se você estudar Hebreus e as cartas de Paulo, você vai ver Gálatas, estude Gálatas, Colossenses e Hebreus, essas cartas aí. Estude que você vai ver, são cartas que não são muito longas, tá? Dá para estudar ou para ouvir em áudio, tá? Se você estudar essas cartas, você vai ver que em Gálatas fala que o relacionamento com o povo, daquele povo terreno que tinha com Deus, não era um relacionamento correto, verdadeiro. Deus montou aquele tipo de adoração, aquela adoração era a adoração na carne, era a adoração que se circuncidava a pessoa na carne, tirava a pelinha do órgão genital do masculino para fazer aliança com Deus, né? Então era uma relação do homem com Deus na carne, através de templo religioso, de cerimônias religiosas. Isso era lá no Antigo Testamento, certo? Cerimônia religiosa, você se adorava a Deus assim, e era uma adoração em verdade, mas não em espírito, entendeu? O Antigo Testamento é como sombra para como ia ser depois de Cristo. Então Cristo veio, Cristo morreu, cumpriu a lei, ressuscitou, agora a adoração é em espírito e verdade. Hoje muita gente faz o contrário. Sabe o que as religiões fazem hoje? Ela adora em espírito, mas não adora em verdade. Deus procura não adoradores. Aí muitos religiosos tá falando, já se levanta, sai da cadeira, chuta tudo, você tá falando besteira, que não sei o quê. Cara, e eles sabem que eu tô falando a verdade, são falsos profetas, tá? Só que eles não vão falar pra você que eu tô falando a verdade, né? Não vão. Quer dizer, hoje eles adoram o espírito, mas não adoram em verdade. Sabe por que não adoram em verdade? Porque, o Pai não procura adoradores. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá no Antigo Testamento adoravam em verdade, mas não em espírito. Porque eles tinham adoração na lei, na carne. Entendeu? Não era adoração como é hoje que Jesus falou no espírito e verdade. E hoje muitos religiosos adoram em espírito, mas não adoram em verdade, porque eles distorcem a palavra de Deus. Certo? Eles distorcem a palavra, então eles não estão adorando em verdade. Eles estão distorcendo a palavra de Deus. Certo? Para enganar as pessoas, ganhar dinheiro nas custas da pessoa. Então não é em verdade. É só em espírito. Entendeu? Então Deus procura não adoradores. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. E ele procura tais que assim o adorem. Pronto. Entendeu? É isso, gente. Tá bom? Então assim, o perdão, tem que ter perdão, irmãos. Tem que ter... A gente perdoa, eu perdoo até esses falsos profetas, eu não guardo rancor, só que eu venho aqui e falo, desmascaro a mentiraiada deles. Que é para isso que Deus me chamou, para abrir os olhos da igreja. Quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, os salvos. Não importa se é a pessoa frequente de denominação ou não. Tem salvos dentro da denominação? Tem, que Deus manda sair. Se Deus manda sair, é porque tem povo dele lá, certo? Só que, e por que Deus manda sair? Porque ele sabe que lá tem corrupção, tem distorção da palavra. Entendeu? A maioria da religião está assim,
não vou dizer que a maioria, irmão, mas de 100%, tanto das religiões como dos pastores, de pastores, 80% são falsos profetas, é corrupto e sem vergonha. 20% são sinceros. Estão lá pregando lá, mas não abriram os olhos ou não querem abrir, não sei. Não sei o que aconteceu. Outro dia eu vi uma entrevista de um pastor que saiu de uma denominação que ele falou, olha, eu não li a Bíblia direito e eles me enganaram. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que era tudo engano e saí de lá. Muitos abandonaram, muitos pastores abandonaram os templos, entendeu? E agora estão pregando no YouTube, entendeu? Alguns ainda continuam no YouTube e continuam nos templos, mas estão enganados, porque os templos vão ser tudo destruídos, esses templos aí. Quando a ira do Senhor vier, aí acabou o templo, aí vai adorar na onde? Lembra do coronavírus que Deus permitiu? Perdão, mano, né? Vou falar da crise sanitária. Tomara que não derrubem o meu vídeo. Da crise sanitária que teve, fechou todos os templos. Aí a pessoa ia adorar, estavam os pastores tudo doido aí. Cara, era só você adorar na sua casa, com a sua família, com seus vizinhos, rapaz. Onde está 2 ou 3 em nome de Cristo, tá lá ele no meio. Não é isso que a palavra fala? Tá tudo louco. Não, tem que abrir os templos, tem que abrir, que não sei o que. Eu falo, seus xaropes. Se liga, rapaz. Se liga, se você tinha a sua casa para adorar, você podia pregar no YouTube também. Né? Por que eles estavam doidos? Sabe por quê? Recardar dinheiro. Querem deixar templo luxuoso e catar dinheiro para eles ter passear de carro, ter coisas, entendeu? A verdade é essa. Dói, né? Dói. Mas essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Acredite quem quiser. Quem não quiser, desce o velho em mim aí, seu irmão. Você não sabe o que fala, que não sei o que lá. Pode descer o velho, já tô. O meu canal. Quando a gente monta o canal no YouTube, a gente já está preparado para discordância, para xingamentos, embora a gente pede para quem não xinga, mantenha o respeito e respeite a opinião dos outros, porque embora a pessoa ache que tem que frequentar o templo, eu respeito a opinião dela. Eu tenho muitos irmãos em Cristo verdadeiros que ainda frequentam o templo, eu respeito eles. Tenho muitos colegas que frequentam o templo e acham que tem que frequentar. Eu respeito, mas não compartilho. A palavra não dá vazão para isso. E eu vou provar fazendo um vídeo disso daí também. Onde tá escrito na Bíblia que você tem que frequentar denominações? Está escrito denominações na Bíblia? Não sei na onde. Deus mandou alguém criar denominações? Falou para Martinho Lutero, vai lá, crie denominações. Deus falou de igreja, que é o corpo de Cristo, da reunião dos santos. Ele fala que tem que se congregar. Isso eu nunca falei que não tem, que tem que se reunir, se congregar. Onde está 2 ou 3 ou mais, em nome do Senhor. Seja isso numa casa, numa garagem, debaixo da árvore. Não era assim que os discípulos faziam? Vai ver como são lá na China, os que fogem, se reúnem da casa para fugir do comunismo, que não pode ler Bíblia lá. Vai ver. Se eles fecham tudo os templos. Vai querer enganar outro, rapaz. Entendeu? Vai enganar quem não estuda a Bíblia. Eu não. A mim ninguém engana, não. Mas quem é o seu pastor? Já me falaram isso. Uma colega me falou. Meu pastor é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Nós somos já sacerdotes. Quando você crê em Jesus, Jesus te dá como sacerdote. O sumo sacerdote. Que sumo sacerdote é o quê? O sumo pastor. O cabeça. Cabeça é Cristo. Entendeu? Às vezes, tem tanta coisa na internet boa, eu vou começar a fazer isso. E falo para vocês, quem tiver interesse, quem tiver tempo, né? Eu tenho tempo sobrando. Então, estude hebraico, estude grego. Estude hebraico, estude grego, para vocês interpretar o que eu falo, se está errado, se está certo. Entendeu? Eu vou lá buscar em grego, às vezes, as coisas. Eu não sei falar grego. Algumas palavras eu busco significado em grego, né? Aí a pessoa quer discutir comigo coisa da Bíblia, se ela não estuda a Bíblia. Tudo bem, se eu não vou ser arrogante e falar, você não tem que discutir que nenhuma pessoa, uma vez que era religioso, falou pra mim assim, como bem arrogante, você quer discutir comigo? Eu tenho 40 anos de Bíblia. Aí eu falei, olha que Deus dá graça aos humildes. Cuidado com a arrogância. E ele, com 40 anos de Bíblia, estava falando bobagem. Aí eu falei, eu também estudo a Bíblia, eu não tenho 40 anos de Bíblia, mas eu tenho unção do Espírito. Será que o senhor tem unção do Espírito? Você está falando coisa aí que não condiz, eu pego a Bíblia aqui e abro aqui na sua frente. Entendeu? Olha a arrogância do cara, entendeu? É que igual esses caras religiosos aí, quer dizer, ninguém dá bola. Você sabia que Jesus falou? Um profeta não tem honra na própria cidade. Sabe o que aconteceu com Jesus? Os próprios irmãos não confiavam que ele era o filho de Deus. Os irmãos dele
Só a mãe e uma irmã. E os primos dele não confiavam, não aceitavam ele. Os irmãos não aceitavam, a outra irmã não aceitava. Ele falou, um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria região. Entendeu? E ele foi rejeitado pelos deuses. Entendeu? Então, vai ter gente que não vai botar fé em mim, não acredita em mim, não acredita que eu fui chamado por Deus, que eu tenho uma missão. Aí os religiosos principalmente, você não frequenta, não fez curso de teologia de faculdade, quem é você para Deus te escolher? Meu, leia Coríntios, 1 Coríntios e veja lá, leia a carta toda. Veja lá quem é que Deus escolhe. O que Deus fala na carta de Coríntios? Eu falo aqui, mas confere lá na carta de Coríntios. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confiar, para destruir aquelas que se acham alguma coisa. Deus escolhe aqueles que não são nada, para destruir aqueles que se acham que são. Deus escolhe os vis desse mundo. Deus escolhe os ignorantes, para destruir aqueles que se acham sábios. Tá lá em Coríntios, vai lá ver. vai se achando que fiz curso de faculdade, fiz isso. Quem dá dom é Jesus, subindo ao alto, deu dom aos homens, um para apóstolo, outro para profeta. Não é um homem que determina que dom que você vai exercer, criatura. É o próprio Cristo. Quando você vai para a palavra, ele já te dá um dom e te dá uma direção. Alguns não vai ter missão, alguns ele vai só, eu quero te salvar, a pessoa aceita Jesus como Salvador e ele vai exercer outra função de médico ou de qualquer coisa que ele queira fazer e ele de vez em quando ele fala da palavra, se ele tiver alguma coisa que ele sabe da palavra para uma pessoa que está precisando, mas ele não tem missão, certo? Alguns Deus chama para missão, eu fui um que Deus chamou para missão e dos membros eu sou um menorzinho, irmãos. O meu canal é pequenininho, então eu sou o menor membro. Eu não quero ser maior que ninguém. Tem muitos profetas aí que eu sigo na internet que tem muito mais conhecimento elevado do que eu. Eu aprendo com eles. Entendeu? Então, eu sou um membro menor, mas que eu tenho uma missão, eu tenho. Deus me deu, me deu. Queira o fulano acreditar em mim ou não. Não estou pouco me importando. Se acredita que eu tenho missão, que eu não tenho. Eu obedeço o que Deus manda fazer e pronto. Não estou aí com a opinião do outro que acha que só ele que tem missão, que só Deus só fala com ele. Deus é só Deus dele. Deus não é Deus dos outros. Não, você é desigrejado. Nem existe essa palavra desigrejada, criatura. Como que você vai ser desigrejado se você aceitou Jesus como Salvador e faz parte do membro do corpo de Cristo? Se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é uma denominação, nem um prédio. Vem com essa. Um desviado, é igual o desviado. Fala que você é desviado. Desviado da onde? Da igreja. Você é desviado. Não existe. Você já viu essa palavra na Bíblia, desviado da igreja? Cara, quando você é desviado, fala desviado, é que você desviou dos caminhos do Senhor, da palavra. Quando a palavra fala para você seguir um caminho, você vai por outro. Aí você é um desviado, que você deixou de obedecer a palavra para poder andar do seu jeito. Isso é um desviado. Não você sair da igreja e falar que você é desviado. Que igreja? Aquilo ali não é igreja. Aquilo ali chama templo religioso, não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. A palavra igreja se refere ao corpo de Cristo. Não é um templo religioso. Então, aí os caras que veio, os homens que inventou a palavra igreja para o templo religioso para enganar as pessoas. Entendeu? Então, manda ele falar de acordo com a palavra. Leia em Colossenses, leia em Efésios o que é a igreja. Está lá, escrito lá. Igreja é o corpo de Cristo. Para com isso. Entendeu? Então, aí vem falar que é desviado. Porque desviou da igreja? Por que ele sabe que você voltar para eles comer suas gorduras, para enganar, para manipular sua mente, botar regra de homem, você vai para o inferno porque você não faz assim, você escuta a música secular, você vai para o inferno, você não dá o dízimo, você vai para o inferno, olha, você não pode, irmão, você não pode vestir essa roupa que você vai para o inferno. Se liga, meu irmão, para seus falsos profetas, de querer enganar o povo, para com isso. E o povo bobo que não vai ler a Bíblia, para identificar o que é de Deus, o que não é, aí tem que ser enganado mesmo. Não quer, não tenho tempo, não tem tempo. Para com isso, rapaz. Mas isso aqui não é uma imposição, tá? Eu não estou falando que ninguém é obrigado a ler a Bíblia, não. Eu estou falando, dando conselho só. Quem quiser não ler, não leia. Né? Eu não tenho nada com a vida de ninguém. Eu estou falando para quem quer aprender. Quem quer ter conhecimento, quer ter sabedoria de Deus, só por isso. Para vocês não serem enganados, para vocês não serem manipulados, para vocês não sofrerem aqui, entendeu? Para isso que serve a Bíblia, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Então, sempre
perdão aí, ó, é bem-vindo, tá? Perdoe o seu próximo, perdoe a si mesmo dos seus erros. Pega a vida para Jesus enquanto há tempo. Você não sabe se amanhã você está vivo, porque para morrer basta estar vivo, gente. Entendeu? Uma colega falou que perdeu um ente querido dela aí. Então, e é novo. Então a gente sempre tem, não deixe para amanhã para pegar a vida para Jesus, não, hein? Se morrer sem Cristo, aí fala que não existe lago de fogo, não existe inferno. Vai acreditando nesse falso profeta, vai. Aí quando você estiver lá, não tem mais volta não, irmãos. Eu estou avisando. Para onde vai seu espírito, então? Só todo mundo vai para o céu. Quer dizer que Hitler, se ele não se arrependeu, ele foi para o céu. Então Deus seria injusto. Certo? Deus não, a Bíblia fala que Deus é justo. Como é que ele vai levar para o céu então o diabo vai para onde? O anticristo vai para onde? Para com isso. Fica acreditando em conversa que não é da Bíblia. A Bíblia fala que tem um destino, tanto para os salvos, tanto para o incrédulo. Tem destinos opostos. Se a Bíblia está falando que tem, e não é nada simbólico, irmãos. Vocês têm que aprender aonde que a Bíblia fala simbolicamente, aonde é simbologia e aonde é literal. Tem símbolo que a Bíblia usa para dar entendimento e para interpretar o que significa aquilo. Não quer dizer que aquilo não vai acontecer literalmente. Muita gente não entende isso. Aí fala, não, aquilo ali é só uma fantasia. Não, por exemplo, que Jesus fala que vai dar corpo glorioso quando ressuscitar as pessoas, quando vier para buscar a igreja, e vai ser um corpo que não vai ter pecado. Aí o pessoal fala, não, isso é simbólico. Que simbólico? Você vai ter um corpo de carne e osso, mas sem pecado. Jesus vai te dar um corpo glorioso. Tá na Bíblia isso daí, gente. Leia lá. Não tem nada a ver de simbólico isso aí. Quando você passar daqui para outra vida, você vai em espírito. O espírito volta a Deus que o deu. Mas depois, quando o juízo final, que Jesus vai vir para julgar as nações, ele vai ressuscitar os mortos, como ele ressuscitou, e vai aqueles que ainda estiver vivos e não tiver morrido, ele vai transformar esse corpo. É igual assim, ó. O que é a conversão? Conversão é transformação, mudança de vida. É nova criatura. Você fazia as coisas erradas lá atrás, hoje você não faz mais. Não que você não erre. Por exemplo, você vivia promiscuidade, você roubava, você matava, você adulterava. Hoje você não faz isso. Certo? Você erra, comete pecado, mas não, você não é mais ladrão, você não é mais... Isso é transformação, isso é um milagre. Transformação de uma pessoa que era de um jeito para outra é um milagre de Deus. Isso é milagre, certo? É a mesma coisa. Ele vai te dar um corpo, só que dessa vez, ele vai te modificando. Ó, o Espírito Santo, quando você entrega a vida para Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vai mudando o seu caráter, sua maneira de pensar, vai desprendendo da mentira que o mundo inventou, que a mídia inventou, que a religião inventou, que o governo inventou, certo? Aí você vai descobrindo a verdade, aí isso vai te limpando, aí vai te transformando em nova criatura, e ele vai te deixar no ponto, por exemplo assim, você vai estar quase que 65 ou 70% de perfeição, você não vai ser perfeito. 30% ainda vai faltar completar. É onde Deus fala que Cristo vai completar a boa obra que Deus começou em nós. Então esse é o corpo glorioso. Aí ele vai te transformar num novo corpo, que não é esse aqui, corrompido pelo pecado, sem pecado. Certo? Onde tem simbologia aí? Tá bom? Então é isso, irmãos. Se inscreva no canal, deixa o like. Se gostou do vídeo, deixa o dislike. Eu sei que vai ter discordância, mas eu não fico nervoso com pessoa que discorda de mim, não. Né? Nem tenho, né? Cada um tem o direito de discordar. Eu respeito, vou continuar a amizade. A não ser que a pessoa não queira mais ver meu canal e não queira mais ser meu amigo porque discorda, então tudo bem, é o direito dela, né? Mas eu não fico nervoso com ninguém que discorda de mim, não. Eu falo o que Deus quer que eu fale, não o que os outros querem ouvir, né? Deus dá pra gente o que a gente precisa, não o que a gente quer, entendeu? Isso diz a palavra, entendeu? Então, né? Tá bom? Aí se inscreva quem não é inscrito, quem já é inscrito deixa o seu like, muito obrigado por acompanhar meus vídeos, tá? Deus abençoe a todos, que não falte nada a vocês, que Deus supra vocês todos, a sua família, de tudo que precisa, que Deus cure a alma de alguns aí que precisam, que Deus resolva as situações de pessoas que estão passando dificuldade, seja na sua vida pessoal, no relacionamento em casa, qualquer coisa, que Deus resolva. Se tiver que continuar, continue. Se tiver que separar, separe. Mas tudo debaixo da palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe e resolva todas as suas dificuldades. Ajude vocês a resolver. Não é no passe de mágica, tá?
Outra coisa que eu ia falar. Deus, a Bíblia não é um livro que para resolver todos os nossos problemas. Ele dá capacidade pra gente, que eu esqueci de falar no outro vídeo. Dá capacidade pra gente resolver nossas coisas com o poder de Deus em nós. Entendeu? Ele não livra a gente da tribulação, ele dá capacidade para vencer. Ele não livra a gente das dificuldades, ele dá capacidade para vencer. E aí aos poucos ele vai trabalhando na nossa vida. Entendeu? É isso aí, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe.